Salve, salve, torcida palestrina! Quando surge, todo mundo junto com a gente aqui nesse canal e todas as torcidas que nos acompanham. Gente, tô de camisa nova, ó. Essa camisa aqui e mais essa aqui, que eu vou usar nos próximos vídeos. Eu recebi hoje dessa loja aqui, a Fute Alucinados Artigos Esportivos, que é do meu amigo Pedro Augusto de Iretama, aqui no Paraná. Ele mandou para mim, ele tem aí a sua loja lá em Iretama, no Paraná, e ele mandou de presente aqui para mim essas duas camisas. Muito obrigada. Adoro assim quando fica certinho no corpo, camisa mais feminina, né? Porque aí aquelas grandonas a gente fica meio machão, né? Eu gosto de ser mais feminina. Então, adorei, muito obrigada. E também, né, tenho que agradecer o microfone que eu estou usando hoje, já é outro, tá? Eu usei um ontem que eu recebi de presente, hoje eu estou usando um desses aqui, ó. Veio dois, então é uma caixinha que vem dois, se quiser fazer, né, em dois a conversa, uma entrevista, quem sabe, não sei. E também é um sobressalente, né? Sempre bom ter um sobressalente. Então agora eu tenho dois conjuntos de microfone e o meu quebrado vai ficar aposentado. Eu lhe agradeço muito, Aldo, lá do canal Amit 1914. Foi o Aldo que me mandou esse microfone. Inclusive o pessoal que fornece cadeira para ele disse que também queria me mandar uma cadeira. Gente, eu tô aqui com a minha cadeira coberta, tá? Muita gente falou assim, cobre a cadeira. É um paliativo, sim, tá? Mas eu já tinha tentado esse paliativo. Quem segue o canal há bastante tempo já deve saber que eu antes usava um pano verde aqui em cima da cadeira, mas já veio gente encher o saco por causa do pano. Por que você está escondendo a cadeira? O que tem aí? Por que você não troca? E olha, mesmo depois de todo esse auê que aconteceu, tá meio escuro aqui ainda, né? Mesmo depois de todo esse auê que aconteceu, eu ainda tô recebendo hate, gente. Tem gente mandando eu ir trabalhar, tem gente mandando eu ir catar coquinho, tem gente me enchendo o saco, falando que esse negócio de falar que vai parar o canal é só para ganhar inscrito, enfim. Tem gente que não tem sensibilidade. Muita gente aqui é gente boa de verdade. Tá meio grudado aqui, deixa eu ver se tá bom aqui. Muita gente é gente boa de verdade mesmo, que eu não esperava de jeito nenhum essa avalanche de torcidas de todos os times vindo aqui me ajudar, me enviando presentes. Juro por Deus que eu não esperava. Mas sempre vai ter o espírito de coisa ruim para vir encher o saco. E me incomoda sim. Talvez por me incomodar que eles gostem de fazer isso, mas eu tô respondendo à altura, eu estou banindo, denunciando e botando todos eles para fora do canal. Mas que incomoda, incomoda. Por quê? Porque quando a pessoa vem aqui e me manda eu trabalhar, eu que trabalhei a vida inteira, nunca dependi disso aqui para viver, tá? Eu só mostrei que não estava faturando nada porque a pessoa vinha me exigir que eu tivesse equipamento, né, de ponta, de categoria, e tivesse todos os apetrechos que eu precisasse, uma cadeira boa, sem o canal me render dinheiro, sendo que eu tenho prioridades. Eu vim falar sobre isso. Vou guardar aqui a outra camisa. A questão não era estar vivendo do canal, era realmente não ter como investir para fazer mais para o canal, né? Porque a gente tem prioridades na vida. Mas com a ajuda de vocês eu fiz sim uns investimentos no canal e algumas prioridades aqui para poder trazer mais coisas para vocês e melhorar o desempenho também. Preciso melhorar o meu desempenho, porque como eu repito, como eu estive com muitos problemas de saúde e ainda estou tratando, estou fazendo vários tratamentos, eu tenho as mãos toda roxa aqui porque faz aplicação na veia e eu não consigo achar veia no braço, tem que ser na mão. Então as pessoas não sabem e por isso, quando não sabem, ficam falando bobagem, né? Mas me aborrece sim, porque só eu sei o que eu passo. De qualquer forma, eu agradeço demais todo o pessoal que tem me ajudado. Cada dia chega um presentinho aqui, eu estou montando o setup tudinho bonitinho. Preciso arrumar porque está bagunçado e eu quero bem bonitinho mesmo. Vou ver se eu ponho uma cortina aqui para ficar bem mais tranquilo, né? Mas é que essa casa aqui está com vários problemas, por isso que a gente não fura a parede para pôr as coisas e tudo, para pôr cortina. O buraco é mais embaixo. Vamos falar de Palmeiras. Ontem eu não vim falar do jogo depois que a gente ganhou, porque, né, eu tava
pensando, eu vou chegar a falar, balançando a bandeira que ainda da última vez vai me sobrar de novo. Eu fiquei meio traumatizada, mas de qualquer forma me deu uma enxaqueca daquelas e eu falei assim, amanhã eu falo com o pessoal porque tá todo mundo feliz mesmo, né? O que eu vou falar para acrescentar depois de uma vitória dessas? O que eu poderia falar que poderia acrescentar mais do que a felicidade de ter feito aquela partidaça que foi feita em La Paz? Gente, eu confesso para vocês, vocês viram o vídeo anterior, eu apostei em 1-1. Por quê? Porque, gente, ganhar lá em La Paz, sendo visitante, com altitude, como todo mundo fala, que eu nunca respirei naquela altitude, mas todo mundo sabe que é uma dificuldade, principalmente para atletas, só de empatar já seria uma grande vantagem. Mas o Palmeiras foi lá e fez um jogaço, né? Inclusive, a gente tem aqui, olha, as palavras do treinador do Bolívar. Ele analisou do ponto de vista do jogo dele, disse que fez as coisas bem melhor também no segundo tempo, porque no primeiro tempo ele estava um pouco lá, né, achando que só a altitude era suficiente para derrubar o Palmeiras, e depois do primeiro tempo ter feito, eles ficarem com o queixinho caído, segurando aqui, porque, né, tomaram um gol, eles resolveram ir para cima. Mas eles estavam com alguns lesionados também, assim como a gente, e isso, segundo o treinador deles, né, foi um azar danado para eles, porque não estavam contando com os jogadores lesionados. E o que a gente pôde observar foi uma coisa que eu já observei muito e falei muito do Abel, é que ele voltou a observar o adversário, porque o Abel, ele tinha mudado de tática, ele sempre observou o adversário, ele sempre falou a respeito de como o adversário estava se comportando para ele poder colocar os meninos em campo, e no final ele mudou um tempo para cá, né? Deu uma mudada de tática, mas a gente sabe, a gente viu ali, direto na nossa cara ali, que a tática do Abel de observar o adversário é muito importante. Ele até falou na coletiva sobre as táticas do futebol, de como ele conseguia ali fechar de um lado, fechar de outro, e que o futebol é como um cobertor, segundo ele, né? Que tem horas que você tem que cobrir a cabeça, tem horas que você tem que cobrir os pés, que não dá para cobrir os dois. Mas de qualquer forma ele fez a cobertura completa, ele, né, soube fazer a tática certa e os meninos trabalharam muito. E quem trabalhou muito foi o Flaco, né? Flaco tá... Olha, até o Richard Rios fez graça chamando ele de Ronaldo Fenômeno. O Flaco teve uma época meio ruim, eu espero sinceramente que o Veiga volte a atuar e tenha, assim, esse tipo de reação que a gente tem aqui, ficar, olha, ele voltou e tá com tudo. Porque o Flaco teve um tempo aí que muita gente falou assim, pode vender. Eu fiquei meio na dúvida, eu confesso que fiquei na dúvida. Mas muita gente, quando falou, vamos vender o Flaco, pode vender. Muitos vieram aqui falar, pode vender. E o Flaco fez muita coisa no jogo de ontem, né? Deixou até os próprios colegas espantados, até o Richard Rios fazendo aí a sua homenagem, falando que ele parecia o Ronaldo Fenômeno. Então, o que eu tenho para falar do jogo de hoje? A gente tem que uma maratona, como disse o Abel, tem que os meninos estarem preparados, já de volta no Brasil, já se preparar para os próximos jogos, e a gente vai comentar com você aqui. Mas lógico que eu tinha que vir aqui falar a respeito do jogo de ontem, de dar parabéns para o Flaco, porque quando não estava marcando gol, estava montando uma jogada, servindo o colega para ser, né, o protagonista, e também, no caso do gol do Estevão, foi ele que deu aquela força. Eu só tenho a dizer que gostei demais desse jogo e queria mostrar para vocês aqui as coisas que eu ganhei, gente. E aí a gente vai vendo o que vai acontecer, os próximos caminhos do nosso Palmeiras. Comenta aqui embaixo o que é que você achou. Eu sei que o que eu estou fazendo aqui agora é praticamente um pós-jogo, mas com um pouquinho de atraso, mas a gente tem outras informações logo chegando aqui no canal, eu prometo para vocês. Eu quero mandar um alô pro pessoal que acompanha a gente, olha, de tudo quanto é lugar. O Rei Perfil, lá de Portugal, o Nice Songs do Japão, o João Corina de Matão, lá de Araraquara, o Erli Queiroz Dias, o Demétrio, lá de Criciúma, o Henrique Santos de Portugal, tem muita gente de Portugal, os portugueses são fãs do Palmeiras por causa do Abel, né? O Gilberto Borges de Cáceres, no Mato Grosso, o Matheus Coelho Freire de Manaus, o Michel Silva de Roraima, tem gente que fala Roraima, tem gente que fala Roraima, eu aprendi Roraima, tá?
O Luiz Antônio Andrade, de Piraí do Sul, Paraná. Ainda o Kleber Hagiawara, acho que é assim que fala, lá no Japão. O Casemiro Isaías, em São Bernardo do Campo. E o Lael, também no Japão. Pessoal que está assistindo a gente lá do outro lado do mundo. Grande abraço, muito obrigada pela sua sintonia aqui nesse canal. Aí, ó, você que vem procurar a gente. Se você não está recebendo os vídeos ou não está inscrito, te convido a se inscrever, porque o YouTube manda quando quer. E aí você assiste só quando recebe, e aí você fica sem ver o vídeo. Aparece por aqui, porque muito em breve vai ter novidade aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.